Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso Resiliência Emocional, Encontrando Forças no Senhor. Me chamo Célio Dantas, sou diretor do Instituto Penha e é uma grande satisfação estar com vocês novamente nesta noite. Bom, gostaria de deixar alguns anúncios. O primeiro deles é aquele anúncio importante de você colocar a sua presença aqui no link que está na descrição desse vídeo. É também muito importante que vocês façam comentários, talvez você não esteja agora assistindo em tempo real, mesmo assim, coloque seu comentário, escreve aí algumas coisas que você, irmão ou irmã, tem impressão ali e gostaria de compartilhar conosco, suas impressões, o que sentiu, o que aprendeu, durante esse debate, durante esta aula. Ok? Fiquem à vontade para compartilhar seus comentários. Muito bem, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um tema bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador. Muito bem. Então, o tema é prosseguir com fé. Prosseguir com fé. Eu gostaria que se vocês pudessem, nesse momento, pensar em algum desafio, alguma provação que você esteja enfrentando nesse momento. Talvez aquelas dores que o hino fala, né, que estão lá nos recônditos da nossa alma, que ninguém vê, mas o Senhor sabe que elas estão ali e que, de fato, ah, elas não, talvez não são demonstradas para outras pessoas, mas elas estão ali. E eu testifico para vocês que o Senhor, de fato, as conhece. Então, pensem em algum desafio, alguma preocupação, e nesse momento só pondere sobre ela. Espero que você tenha pensado e gostaria de convidá-los hoje, durante esse debate, esta aula, a abrirem sua mente, abrir também seu coração para receber uma resposta do Senhor e talvez uma solução aí para vencer esse desafio, essa preocupação que você tem enfrentado, ok? Muito bem. Bom, os desafios, as provações fazem parte da nossa vida. Ah, muitos dos desafios que nós enfrentamos, talvez a maioria deles, trazem também consigo a semente da solução. Então, hoje nós vamos abordar nesse debate, nesta aula, como nós podemos enfrentar, né, com fé os nossos desafios, as nossas provações. E o manual, ele vai trazer, então, alguns passos. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns passos tirados mesmo do manual deste curso, algumas escrituras e alguns ensinamentos também dos profetas bíblicos. Bom, eu gostaria de compartilhar essa escritura, que eu gosto bastante. Deixa eu só arrumar aqui o vídeo para vermos direitinho. Está lá em Salmos 34:19, onde nós aprendemos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, mesmo o mais justo de todos, ele vai passar, né, essa pessoa vai passar por grandes desafios, grandes aflições. Não tem como escapar. Por exemplo, disso foi Jó, passou por grandes, né, tribulações, grandes desafios. Joseph Smith também sabemos que passou também por grandes provações, grandes desafios. E o próprio também Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra no seu período mortal. Então, muitas provações nós passaremos, justos. Mas olha que interessante o que fala essa escritura: mas o Senhor o livra de todas. Então, um, o grande, talvez, segredo é realmente buscar a ajuda do Senhor naqueles momentos de desafios, naqueles momentos de provações duras. Não é o momento de se afastar do Senhor, muito pelo contrário, é o momento de nós nos apegarmos ainda mais com Ele.
pois esta é a promessa, né? O Senhor nos liberará desses desafios, né? Talvez os desafios não vão acabar, mas, como nós aprendemos no livro de Mórmon, nós receberemos nas Escrituras forças para resistir, forças do Senhor, né, para resistir esses desafios, essas provações. Agora, compartilhando uma citação do presidente Nelson, nosso querido profeta que faleceu recentemente, e ele ensina: meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte, né, de toda alegria. Gosto muito dessa citação. Ela fortalece e ela realmente dá ênfase à escritura que nós lemos agora há pouco. Não importa o que esteja acontecendo conosco, quando a gente foca no Salvador Jesus Cristo, no seu Evangelho, independentemente do que esteja acontecendo conosco, nós ainda seremos capazes de sentir alegria. Olha só, quando o nosso enfoque é o Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler agora uma citação que eu retirei do manual, onde nos ensina: ao se voltar para o Salvador, deixa eu só tirar aqui que está atrapalhando a minha leitura. Vamos lá. Ao se voltar para o Salvador, quando enfrentar obstáculos, você pode desenvolver uma perspectiva de progresso em vez de perfeição. Uma maneira de lidar com os obstáculos é compará-los a uma viagem. Por exemplo, imagine que você está viajando para uma cidade vizinha. No caminho, o pneu fura. Você começa a sua viagem no início para consertar o pneu? Não. Você encontra uma maneira de consertá-lo onde está e continua seu caminho. Da mesma forma, ao enfrentar um obstáculo, talvez você pense que todo o seu progresso foi perdido e que precisa começar tudo de novo. Mas isso não é verdade. Você pode encontrar maneiras de corrigir o problema de onde está e seguir em frente. Além disso, os obstáculos podem até mostrar coisas que precisam ser melhoradas. Eu gostei muito dessa citação, que imagina uma situação: você está com seu carro e de repente fura o pneu na metade do caminho. Você não vai voltar, né, do ponto de partida, não. Você, naquele momento, naquele lugar onde você está, você vai parar, vai trocar o pneu do carro e vai continuar viagem. A mesma coisa é a nossa vida. Quando temos os nossos desafios, nós não vamos voltar ao ponto de partida, não, porque nós já percorremos um caminho onde nós tivemos experiências, aprendemos com esses desafios, e nesse momento, talvez a vida seja o momento de parar ali para dar atenção para aquele desafio, aquela provação que a gente está passando, resolvê-la, ou seja, trocar aquele pneu e continuar a nossa viagem da nossa vida. E essa experiência, né, que a gente já percorreu, ela vai fazer toda a diferença para a gente resolver esse desafio, essa provação que nós estamos passando no momento. Muito bem. Agora eu gostaria de compartilhar uma citação do Elder Uchtdorf, falando sobre a forma como nós também precisamos encarar os nossos desafios. E ele diz o seguinte: há um conceito muito importante aqui. A paciência não é resignação passiva, nem é deixar de agir por temor. A paciência significa esperar ativamente e perseverar. Significa permanecer em algo e fazer todo o possível. Trabalhar, esperar e exercer fé. Suportar as dificuldades com coragem, mesmo que os desejos de nosso coração demorem a ser cumpridos. Ter paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. Olha que interessante. Então, ter, na verdade, desafios e talvez não aprender com eles, não suportá-los bem, não passar por eles de uma forma muito corajosa, não suportarmos bem, a gente não vai talvez ter o progresso que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, além de passar por esse desafio, a gente precisa também aprender
a suportar esses desafios bem. Mas como? Como eu posso, de fato, fazer isso? E nós vamos aprender agora assistindo um vídeo do Elder Joseph B. Warfield, chamado Aconteça o que acontecer, desfrute. When I was young, I loved playing sports and have many memories of those days. But not all of them were pleasant. So the advice that my mother gave me has stayed with me all the rest of my life. Joseph, she said, come what may and love it. How can we love days that are filled with sorrow? We can't, at least not for the moment. But I do believe that the way we react to adversity can be a major factor in happy and successful we can be. Over the years, I've learned a few things that have helped me through times of testing and trial. The first thing we can do is laugh. Have you ever seen an angry driver who, when someone else makes a mistake, reacts as though that person has insulted his honor, his family, his dog, and his ancestors, all the way back to Adam? The next time you're tempted to groan, you might try to laugh instead. It will extend your life and make the lives of all those around you more enjoyable. The second thing we can do is seek for the eternal. You may feel singled out when adversity enters your life. You shake your head and wonder, why me? Learning to endure times of disappointment, suffering, and sorrow is part of on-the-job training. These experiences, while often difficult to bear at the time, are precisely the kinds of experiences that stretch our understanding, build our character, and increase our compassion for others. Because Jesus Christ suffered greatly, he understands our suffering. He understands our grief. So we experience hard things that we too may have increased compassion and understanding for others. The third we can do is to understand the principle of compensation. The Lord compensates the faithful for every loss. That which is taken away from those who love the Lord, we add it unto them in his own way. While it may not come at a time we desire, the faithful will know that every tear today will eventually be returned 100-fold with tears of rejoicing and gratitude. The fourth thing we can do is put our trust in our Heavenly Father and his Son, Jesus Christ. God so loved the world that he gave his only begotten Son. The Lord Jesus Christ is our partner, helper, and advocate. He wants us to be happy. He wants us to be successful. We can endure hardship and trial. We can say, as did my mother, come what may, and love it. The simple secret is this: put your trust in the Lord and do your best, then leave the rest to him. Now this I testify, in the name of Jesus Christ. Amen. Adoro esse vídeo. Adoro os princípios que o Elder Joseph B. Warfield nos ensina. E eu gostaria de dar destaque dois deles. Eu falou sobre a perspectiva eterna, né? Eu traduziria em perspectiva eterna, e ele falou que os desafios que nós temos na nossa vida fazem parte, né? Frustração, decepção, os problemas, né, que nós temos com saúde, tudo isso faz parte da mortalidade, e muitos deles nos ajudam a, de fato, nos tornarmos umas pessoas melhores, mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. E se nós analisarmos quando está tudo confortável, tudo indo muito bem, nós não temos progresso. Realmente são com as provações, com os desafios que nós progredimos. E eu gosto também quando ele fala, até outra, antes de falar sobre o próximo princípio, eu gostava muito dos discursos do Elder Scott, e eu lembro que o Elder Scott ensinava algumas vezes a importância de nós não pensarmos
o porquê está acontecendo conosco, mas sim o que o Senhor quer que eu aprenda, né, com esse desafio, com essa aprovação. Então, isso era uma forma como ele lidava com os desafios e sempre acabava aprendendo. Então, eu gosto muito, isso tento também aplicar para a minha vida. Se me não perguntar por que isso está acontecendo comigo, mas que o Senhor de fato quer que eu aprenda. E ele falou também sobre o princípio da compensação. Gostei muito quando ele menciona que cada lágrima, né, de tristeza que nós derramaremos um dia serão compensadas ali por lágrimas de alegria. Ok? Espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado você. Depois também pode procurar na Biblioteca do Evangelho. Aconteça o que acontecer, desfrute é o nome do vídeo. Muito bem, vamos continuar aqui. Vai ficar melhor. O Elder Ballard, ah, falando sobre metas, também uma outra maneira de nós sobrepujarmos os desafios da nossa vida é estabelecer metas. E ele falou o seguinte: estabeleçam metas de curto prazo realizáveis. Estabeleçam metas que sejam bem equilibradas, nem muitas, nem poucas, nem muito elevadas, nem muito baixas. Anotem suas metas atingíveis e se empenhem para alcançá-las de acordo com sua importância. Orem por orientação divina para estabelecer suas metas. Olha que conselho maravilhoso. Mas por que que eu estou trazendo essa citação do Elder Ballard? Na verdade, para falar sobre metas, mas que tipo de metas? É sobre o nosso curso. Vou botar aqui um pouquinho. Vou ajeitar aqui. Muito bem. Então, ao longo do nosso curso, nós já estudamos alguns assuntos bem interessantes mesmo, como esses, né, padrões de pensamento saudáveis, nosso corpo, nossas emoções, administrar o estresse, a ansiedade, entender a tristeza, a depressão, superar a raiva, administrar comportamentos que causam dependência, desenvolver relacionamentos saudáveis. E agora, eu gostaria de convidá-los a pensar em qual, talvez, desses assuntos que nós já abordamos, qual deles você sente que precisa fazer pelo menos uma meta, onde você gostaria de mudar na sua vida. Pode ser talvez mais de um, talvez em vez de ser quais aqui assuntos que nós já abordamos, necessidades que nós já abordamos, que você sente que poderia fazer uma meta. Pelo menos um deles. Pode ser, como eu falei, mais de um. Mas você pode escolher, por exemplo, administrar o estresse e a ansiedade. E aí fazer, né, uma meta a respeito de como você pode, por exemplo, administrar melhor o estresse e a ansiedade. Ok? Então, eu gostaria de convidá-lo a fazer isso, ponderar por um instante e fazer uma meta em relação a pelo menos um, né, dessas necessidades, desses tópicos que nós já abordamos aqui no nosso podcast. E fazer uma meta, aqui para realmente evoluir em relação a, ao tópico, ao assunto, necessidade que você escolheu. Bom, talvez você enfrente barreiras, desafios para superar esse desafio ou para cumprir a meta relacionada a um desses tópicos. E eu gosto muito dessa citação do presidente Heber J. Grant, onde ele ensina, falando sobre metas, tá? No geral, aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil de realizar. Não que a natureza da tarefa mude, mas nossa capacidade aumenta. Olha que interessante. Então, você vai ter um grau de dificuldade quando fizer alguma coisa, alguma tarefa, uma meta, mas ao persistirmos em fazermos aquilo, vai se tornar mais fácil. Não porque o grau de dificuldade daquela tarefa mudou, mas a nossa capacidade de fato aumenta. E eu digo que se nós envolvemos o Senhor ainda nesse processo, a nossa capacidade ampliará ainda mais. Tá ok? Muito bem. O presidente Monson,
também ensinou o seguinte: o nosso objetivo na vida não é estarmos à frente dos outros, mas sim superarmos a nós mesmos. Quebrar nosso próprio recorde, superar nossas marcas, suportar nossas provações de modo mais perfeito do que jamais imagináramos ser capazes de fazer. Ter um desempenho melhor do que jamais tivemos, realizar nosso trabalho com mais vigor do que jamais conseguimos fazer e desenvolver mais capacidade do que nunca. Essas são, essas são as nossas metas. Acho que eu fiquei aqui com o meu vídeo na frente da citação, mas essa então é a citação do presidente Monson, ensinando a importância de nós não nos compararmos aí com os outros, ou seja, tomar cuidado com a autocomparação. Mas a comparação é de fato fazermos conosco mesmo, não compararmos com outras pessoas. Porque sempre vai ter alguém que está no nível mais elevado do que o nosso, talvez tenha uma escolaridade maior, é, secularmente falando também, vai ter um background mais evoluído. Então, o importante é fazer a comparação em relação à meta, sempre conosco mesmo. Avaliar o nosso progresso, depois medir o nosso progresso. E o importante é que a gente possa, de fato, progredir, mas não ficar se comparando, né, com outras pessoas. Muito bem. Aí o manual fala também outras dicas para nós superarmos nossos desafios, nossas dificuldades. Eu vou tirar aqui para ficar melhor aqui. Meu imagem aqui está atrapalhando. Muito bem. Então fala sobre a importância de buscar a ajuda dos outros. E lá nós lemos: Deus não quer que passemos por nossas provações sozinhos. É por meio de outras pessoas que Ele costuma atender às nossas necessidades. Deus colocou e colocará pessoas em nossa vida para nos ajudar e nos apoiar em nossas provações. Podemos encontrar auxílio em familiares e amigos de confiança, líderes da igreja, irmãs ministradoras ou irmãos ministradores, recursos comunitários, ajuda profissional. Então, olha só o leque, né, de pessoas que nós podemos buscar ajuda, né? Não precisamos passar por isso de fato sozinho. E quando que, na verdade, eu preciso buscar uma ajuda profissional? E aqui o manual ele dá algumas sugestões. Então fala o seguinte: quando você tem sentimentos persistentes profundos de raiva, tristeza, medo, dor emocional, desespero, não importa o que você faça, esses sentimentos permanecem e costumam ser mental e fisicamente debilitantes. Outra situação: apesar dos sentimentos que às vezes vão e vêm, os problemas continuam já há muitos meses. Então, eles ficam persistindo, né, perdurando. Você se sente fisicamente incapacitado e seu apetite e seus padrões de sono mudam. Você tem uma sensação incontrolável de preocupação e ansiedade. Você pensa em ferir a si mesmo ou ao próximo, né? Esse é um sinal aqui muito forte de que você precisa de ajuda profissional. Sua capacidade de agir no dia a dia é afetada, limitando sua produtividade, ou seja, começa suas tarefas, né, do dia a dia, o seu trabalho, a sua rotina acaba sendo afetada, e você não consegue mais resolver as coisas que você costumava resolver, costumava fazer. Então, esse também é um indício aí fortíssimo de que talvez você precise de ajuda profissional, que está atrapalhando a sua rotina. Então, existem outras pessoas que podem realmente nos ajudar, né, nos momentos de dificuldade. E uma ajuda maior, né, que nós podemos contar é, de fato, a do Senhor. E o Elder Callister ensinou: a expiação do Salvador nos dá a vida pela morte, grinalda por cinza, cura pelo mal e perfeição por fraqueza. É o antídoto do céu para os obstáculos e para as dificuldades deste mundo. Na semana final do Salvador, na mortalidade, ele disse:
No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças à expiação do Salvador, não há força externa, evento ou pessoa, nenhum pecado, morte ou divórcio, que possa nos impedir de alcançar a exaltação, contanto que guardemos os mandamentos de Deus. Com esse conhecimento, podemos prosseguir com bom ânimo e com absoluta certeza de que Deus está conosco nessa jornada celestial. Citação belíssima do Elder Callister. Bom, vocês conhecem esse homem, Horatio Spafford? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre este homem, alguns não, mas vocês vão se sentir bem familiarizados quando eu terminar de contar a história dele. Então, ele foi um ancião, né, da igreja presbiteriana, também foi um advogado americano muito famoso, e aconteceram algumas coisas com ele. Então, por exemplo, em 8 de outubro de 1871, houve um grande incêndio em Chicago, que devastou a cidade, e Horatio era um advogado de sucesso, nessa época lá em Chicago, e ele havia investido fortemente no mercado imobiliário. Mas devido a esse incêndio, esse incêndio destruiu quase todas as posses que ele havia adquirido devido ao seu trabalho. Então ele teve um grande desafio aí financeiro, praticamente ficou falido. Mas não foi só isso que aconteceu com ele, os desafios. Olha o que aconteceu também. Depois de 2 anos depois, em 1873, Spafford decidiu que sua família iria passar férias em algum lugar da Europa e escolheu a Inglaterra, sabendo que um amigo dele, né, Dwight Elwood, estaria pregando na região durante aquele outono. A necessidade de cuidar de seus negócios o fez levar sua família a viajar primeiro. Então, sua esposa, Ana, e depois suas 4 filhas também foram nessa viagem. E aí, no 21 de novembro de 1873, enquanto elas atravessavam o Atlântico, um navio, esse navio deles, né, foi atingido por uma embarcação de ferro levando um outro, levando, na verdade, esse navio, chamado Vila de Havre, não sei pronunciar corretamente, a pique, tirando a vida, então, de 226 pessoas e incluindo todas as filhas de Horácio Spafford. E Spafford, então, recebeu a notícia quando sua esposa, que sobreviveu a essa tragédia, chegou a salvo à Inglaterra e enviou um telegrama naquela época, e a mensagem dizia "Safe alone", ou seja, salva sozinha. Iniciou assim, ah, iniciando assim que havia, indicando assim, né, que havia sido a única sobrevivente da família. Spafford, então, viajou à Inglaterra, passando pelo local da morte de suas filhas. E de acordo com uma das filhas dele, que sobreviveu, ela disse que ele, então, nesse momento, ele compôs, né, um hino muito famoso chamado "It Is Well With My Soul", durante essa viagem. Ou seja, ele compôs, né, esse hino tão bonito, "It Is Well With My Soul", que em português, "Minha alma tem paz", composta por Horatio Spafford. Então, imagina só, num momento tão difícil, de grande desafio, ele conseguiu compor uma música, né, uma letra de um hino tão lindo, né, que é usado, inclusive, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E eu gostaria, então, de encerrar o nosso podcast colocando esse hino e gostaria de convidá-los a prestarem atenção na letra, né, deste hino e realmente convidá-los a colocar em prática o que você talvez sentiu que deveria fazer, ou talvez parar de fazer, né, durante esse podcast, essa aula, esse debate. E espero que de alguma forma esse debate hoje possa ter, contribuído aí para a sua vida, né, ter deixado você mais forte
e também fortalecendo sua fé e seu testemunho. Então vamos lá. Se a paz como um rio meu rumo encontrar, se a angústia tormentas me traz, contigo aprendi a meu fardo aceitar. Tudo bem, minha alma tem paz. Tudo bem, sinto paz. Tudo bem, minha alma tem paz. Em meio ao perigo e constante aflição, sublime esperança rompeu. Jesus contemplou minha vã condição e seu sangue ele por mim verteu. Tudo bem, sinto paz. Tudo bem, minha alma tem paz. Que doce alegria eu sinto ao pensar que Cristo meus erros desfaz. Pregados se encontram na cruz que o ergueu. Glória a Deus, sinto paz. Tudo bem, sinto paz. Tudo bem, minha alma tem paz. Senhor, traz depressa o dia final. O céu se abrirá logo mais ao som da trombeta. Jesus descerá e assim minha alma tem paz. Tudo bem, sinto paz. Tudo bem, minha alma tem paz. Em Mateus 11, 28 a 30, o Senhor ensina: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor faz muitos convites aqui: vinde a mim, todos que estão cansados, e Ele faz promessas também: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vem a promessa: encontrareis descanso para a vossa alma. E aí ele fala: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Realmente, nós não precisamos tomar sobre nós o jugo, né, o jugo dos desafios, das provações sozinhos, das preocupações. E o Senhor convida a cada um de nós a compartilhar com Ele, né, tomar sobre nós o jugo dele, né? Compartilhar com Ele nosso jugo, nossos desafios. E Ele promete isso: alívio, descanso para nossa alma, tornar o jugo e o fardo leve e suave. Eu sei que Cristo tem esse poder, realmente, de tomar sobre si o nosso jugo, os nossos fardos, nossos desafios, e de aliviá-los, né, de tornar
leves, suaves. E presto meu testemunho dessas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Não esqueçam de preencher link dessa descrição, a sua presença. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.